Bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou Carlos Nunes e hoje vamos dar continuidade aos contos fantásticos do século XIX. Recentemente, num vídeo das minhas leituras do mês de março, eu mencionei de passagem esse livro, Contos Fantásticos do século XIX, e só então eu percebi que eu fiquei devendo para vocês o término do livro. Eu fiz o comentário da minha leitura de alguns dos contos do livro, mas ficaram faltando vários. Eu fiz mais ou menos até a metade do livro e não fiz mais. Então, estou aqui para sanar essa dívida e vai ficar muita coisa para fazer um vídeo só, então eu vou dividir em duas partes. O próximo conto que eu li, então, foi É de Confundir, de Auguste Villiers de Lisle, um escritor que também, como outros do livro, eu ainda não tinha ouvido falar. E nesse livro, nós vemos um negociante que está indo para uma reunião e, para se abrigar da chuva, ele vai parar num local que parece um necrotério. Assustado, ele para uma carruagem, e pede o cocheiro para levar então ele para o lugar da reunião. Só que chegando lá, o lugar é tão parecido com o necrotério do qual ele tinha saído, que ele acaba achando que o cocheiro levou ele, rodou em círculos e acabou levando ele para o mesmo lugar de onde ele partira. Eu achei um conto bastante nebuloso, não entendi assim, a profundidade exata do que o autor aqui queria passar, mas a atmosfera dele é muito bacana, assim, o contraponto que o autor faz dos dois locais, da semelhança entre os dois locais é muito interessante, gostei bastante do conto. O conto seguinte é A Noite, do Guy de Maupassant. Que conto soberbo! O narrador desse conto, ele é um boêmio, ele sai praticamente todas as noites, para a época, para as baladas da época, para os bares. Ele gosta de observar a vida noturna, os cafés, todo o movimento, toda a luz, as luzes de Paris. Ele é apaixonado pela noite. Só que, aos poucos, um belo dia, ao dar esse seu passeio noturno, ele vai percebendo que as luzes vão diminuindo e a escuridão, as ruas estão menos iluminadas, a escuridão vai tomando conta de tudo, vai se tornando, assim, no decorrer da noite, cada vez mais se adensando e se transformando numa muralha, opressora, e um conto assim fantástico, assim, bastante assustador, em que o autor conseguiu, assim, sem ter recurso nenhum, sem ter praticamente personagem nenhum, ele consegue passar todo o pavor, toda a sensação de angústia, desse único personagem, à medida aí que a noite vai se adensando. Me lembrou bastante os contos, aquela atmosfera do pesada, dos contos do Edgar Allan Poe. Achei, assim, um dos melhores, sem dúvida, contos desse livro fantástico. E, por falar em Edgar Allan Poe, é dele o próximo conto do livro, que é O Coração Denunciador. Eu já li vários contos do Poe, mas esse eu ainda não conhecia. E achei também muito bom. Logicamente, o gênio aí do suspense, do macabro, do sobrenatural, não podia faltar nessa coletânea. E nesse conto, nós temos então um monólogo, como é comum o Poe fazer, de um assassino, que nós vemos aí o planejamento e a execução do assassinato de um senhor idoso, mas que tem um olhar, um olho azul, com um olhar que, apesar da película, provavelmente uma catarata, hipnotiza de tal forma o assassino que isso vai mexendo com o psicológico dele, vai angustiando, vai atormentando ele cada vez mais. E lembrou até um pouco, logicamente, guardadas as proporções de um conto para um romance, o remorso do Raskolnikov, do Crime e Castigo,
no sentido de que um crime aparentemente perfeito, que não tinha como ser descoberto por ninguém, passa a torturar a mente do autor. Um conto assim bastante interessante, mas eu achei o finalzinho dele, a conclusão, rápida demais. Não foi, embora seja um conto muito bom, eu não colocaria entre os melhores do Edgar Allan Poe que eu já tenha lido. Mas, com certeza, qualquer coisa que esse senhor escreveu vale a pena. O próximo conto é de um autor que me surpreendeu, porque eu não sabia que ele tinha enveredado por esse ramo do sobrenatural, que é o Hans Christian Andersen, né, que é mais conhecido pelas suas fábulas e contos infantis. E esse conto é A Sombra, em que nós temos um sábio de um país nórdico que vai parar em um país extremamente quente, mas tão quente que não se pode nem sair na rua. Então ele fica, durante as tardes, sentado na sua varanda, e ele vê na casa em frente, ele ouve sempre alguém tocando música, e vê que as plantas são regadas regularmente, mas ele nunca vê ninguém na casa. E um dia, então, ele vê a porta entreaberta e pede à sua sombra, então, que vá lá e depois volte para contar para ele quem é que mora naquela casa e quem é que está tocando aquela música tão bonita. A sombra vai, mas só retorna muito tempo depois, quando o sábio já voltou para o seu país. E no decorrer da vida, eles vão se reencontrando em algumas situações, né? Ele com sua sombra, que aí passa a ter uma vida independente, e esses reencontros dele com a sombra vão tomando um rumo cada vez mais perturbador. É um conto bastante interessante, a escrita dele, o enredo, achei assim sensacional. O desenvolvimento da história nem tanto, né? Talvez por ele ser mais fabulista, então a forma de narrar dele achei um pouco menos interessante, mas o enredo e a escrita dele gostei bastante. Um conto também muito interessante. O próximo conto é O Sinaleiro, do Charles Dickens. É um conto já bastante conhecido, né? Ele está presente em diversas coletâneas do Dickens, mas para mim ele foi um conto inédito. Ele conta a história de um sinaleiro de uma via férrea que toma conta de um local ali da sinalização da saída de um túnel. E ele está sendo assombrado por um fantasma, e cada vez que esse fantasma aparece para ele, acontece um acidente nessa via férrea. E ele começa a ficar apavorado com isso. E então, mais uma vez, esse fantasma está aparecendo e ele está preocupado com o que possa vir a acontecer, mas o que vem a acontecer muito pior do que ele próprio poderia imaginar. É um conto assim, soberbo, né? Fantástico, escrita muito gostosa, muito fácil, escrita do Dickens, que todo mundo conhece, né? Mas muito surpreendente, especialmente o final, eu gostei bastante. Né? Um conto, assim, sem dúvida, um dos melhores do livro. O próximo conto do livro é Amor Dure, de Vernon Lee. Também não conhecia o autor. É o conto mais longo do livro, dividido em 2 partes, e ele conta a história de um jovem polonês que vai para uma cidadezinha da Itália escrever a história dessa cidade. E nas suas pesquisas ele descobre que há uns 300 anos antes tinha vivido ali uma mulher que acabou tomando o poder da cidade, chamada Medeia, e que era comparada a Lucrécia Borgia. Tinha uma vida dissoluta, cheia de crimes, todos os homens que se envolveram com ela tiveram uma morte trágica, e ela acabava sempre, de uma forma ou de outra, sendo inocentada dessas acusações. Até que o verdadeiro herdeiro, né, o Duque Roberto, consegue retomar o seu poder com ajuda estrangeira e ordena a sua morte. Mas à medida que vai avançando nas pesquisas, esse jovem ele vai percebendo que ele não só começa a defender as atitudes da Medeia, como acaba se apaixonando por ela.
e tendo até ficando obcecado pela ideia de que um dia pudesse encontrá-la, pudesse ter contato, tê-la conhecido pessoalmente e ter contato pessoal com ela. E acontece que um dia ele recebe uma carta misteriosa e a suposta autora dessa carta é a própria Medeia. E daí isso vai levando ele assim, a se envolver com acontecimentos sobrenaturais cada vez mais complicados, cada vez mais assustadores, né? É um conto muito interessante, ele é em forma de diário, então conta assim, o dia a dia, né, do que vai, o dia a dia desse rapaz, das atividades dele nessa cidade, e o que vai, como a situação dele, o psicológico dele vai mudando e a situação vai se tornando cada vez mais assustadora, desde que ele teve contato aí com essa mulher misteriosa. Um conto fabuloso, muito, muito bom. Então, hoje a gente fica por aqui, já falei aí de vários contos, eu ainda vou fazer mais um vídeo, tá? Não deixem de assistir os vídeos anteriores desse mesmo livro e os recadinhos de sempre. Se você gostou do vídeo, curta, divulgue o canal e compartilhe com seus amigos e assine aí se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Tá bom? Então, tchau, tchau.